Olá, pessoal. Mais uma aula de contabilidade aplicada às instituições financeiras. Sou o professor Marcos Vinícius e estamos ministrando essa disciplina em EAD. Essa videoaula vai estar na plataforma Moodle e também no nosso canal no YouTube, né, para você acessar. A nossa aula 17, vou compartilhar aqui os nossos slides. A aula 17, que parte, né, do nosso conteúdo programático da disciplina na unidade 2, operações de crédito, arrendamento mercantil e títulos e valores imobiliários. A gente já viu as aulas 15 e 16, aspectos gerais das operações de crédito, e agora com as aulas 17 e 18, nesta aula 17, operações de arrendamento mercantil. E próximas aulas a gente vai estar estudando a PCLD e as operações com os TVMs, ok? Então, vamos lá. Operações de arrendamento mercantil. A gente começa falando sobre as características, né? Arrendamento mercantil é uma expressão que substituiu o termo leasing, né? Leasing, que é arrendar um bem, né? Você fazer uma operação de arrendamento. As operações de leasing no Brasil apresentam características financeiras em razão dos seguintes fatores. Então, essas são as características que você já pode marcar aí no seu material, né? Na sua apostila, você vai marcar aí as características do arrendamento mercantil, que está em razão de transferências de risco e ou benefícios à arrendatária, né? Então, com as novas normas internacionais, né, existe um atendimento ao princípio da essência sobre a forma, em que os riscos ou benefícios e o controle do bem, né, passa a ser da arrendatária, né, não mais do arrendador, né, transferido, então, esses riscos e benefícios ou benefícios para a arrendatária. O outro é a garantia do valor residual pago pela arrendatária. Então, a gente vai também trabalhar aqui na contabilização o valor residual, ou melhor, a garantia desse valor residual, né, que no início da contratação é feito o pagamento pela arrendatária. Outra característica é a aquisição do bem pela arrendatária assegurada no contrato. Então, o arrendatário ele tem no contrato assegurado a decisão dele de adquirir o bem, ou seja, de tomar posse desse bem, porque até então, né, ele, na verdade, tomar propriedade, ele ser proprietário de fato, certo? E de direito do bem arrendado, certo? Outra característica das operações de leasing é a existência de cláusula de antecipação do valor residual garantido, né, do VRG. Então, existe uma cláusula que está, né, dito sobre essa antecipação do VRG, e a gente também vai trabalhar a contabilização deste valor. E aí um pouco de histórico sobre o arrendamento mercantil. No Brasil, as operações de leasing elas foram regulamentadas pela Lei 6.099, de 74, passando a denominar-se arrendamento mercantil e a serem controladas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. Até então, era chamado de leasing, né? Passa a ser definido, então, como arrendamento mercantil, como no artigo 2, né? E aí, no artigo 2, vai definir o que é o arrendamento mercantil. Considera-se arrendamento mercantil, está aqui, ó, a operação realizada entre pessoas jurídicas que tenham por objeto o arrendamento de bens adquiridos de terceiros
pela arrendadora para fins de uso próprio da arrendatária e que atendam às especificações desta. Pessoal, o que é importante a gente, quando estudar arrendamento mercantil? É logo entender, né, do que isso se trata, de que operação é essa. Então, de uma maneira bem simples para você entender, arrendar um bem é você adquirir um bem, ter um bem, certo? Que você adquire de terceiro e você pega aquele bem que é seu e arrenda para um outro usuário deste bem, vamos dizer assim, tá certo? Vocês estão me entendendo? Então, é como que você vai arrendar um bem, você vai arrendar um celular, você vai comprar o celular, adquirir, é seu, o celular é um bem seu, e você, então, faz uma operação de arrendamento para alguém, né? Alguém vai usar esse bem, não é você que vai usar. E esse arrendamento, né? Você que está arrendando vai, com certeza, ter benefícios, né, com relação a esse arrendamento. Você vai ganhar com esse arrendamento e você é chamado de arrendador, certo? Você é a pessoa jurídica arrendadora, que é um outro detalhe importante. Frise aí no seu material. Pessoas jurídicas, tá? O arrendamento mercantil é sempre entre pessoas jurídicas, que vai envolver a arrendadora, que é a que compra o celular, e a arrendatária, que é quem vai usar o celular. Vai ter a posse desse celular. Então, nós temos as duas figuras aí de pessoas jurídicas, a arrendadora e a arrendatária. O que a gente já pode antecipar para vocês? Que a arrendadora usualmente é o banco, né? O banco ele toma a figura de arrendador, certo? Ele compra bens, adquire de terceiros, tá? Para fins de uso próprio de seu cliente, tá? Que está interessado naquele bem, certo? E o bem que ele adquire tem que estar de acordo com a especificação do arrendatário. Tá? Ele não compra um bem e estou aqui com esse bem disponível, quem quer arrendar? Não é assim. Primeiro, o arrendador ele recebe de quem? Do possível arrendatário as especificações. Eu quero um bem assim, 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 com essas especificações. Daí, de posse dessa informação, o arrendador vai lá, adquire o bem e depois executa a operação de arrendamento mercantil. Ficou claro, pessoal? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Vamos a exemplos de contabilização, que é essa disciplina, a gente trabalha muito com a prática contábil, tá? Aliás, essa unidade aqui, a gente vai trabalhando sempre com uma prática de contabilização para a gente ir entendendo a operação dentro dos lançamentos contábeis. Tá? Então, você tem aí no seu material o exemplo da companhia ABC, que celebra em 5 de fevereiro de X1 uma operação de arrendamento mercantil com o banco XYZ, cujas características são. Então, você já percebe aqui nesse pequeno texto que está se falando de arrendamento mercantil e que você, aluno, já vai pegando. Quem é a companhia ABC? Ela é a arrendatária. Quem é o banco XYZ? O arrendador. Certinho? Então, o banco XYZ tem a figura aí do arrendador. Certo? E a companhia ABC, a empresa, ela é a arrendatária. Então, como eu falei, usualmente, geralmente, o banco é o arrendador. Né? Então, temos aí o custo do bem arrendado, R$ 50.000. Tipo de bem, uma máquina injetora com vida útil de 10 anos. Prestação mensal, R$ 1.500. E aí tem uma prestação antecipada. Prazo contratual, 60 meses. Valor total das contraprestações, 90 mil.
Indexação, o dólar norte-americano. Valor residual garantido, o VRG, 1% do custo mais a variação do dólar. Pagamento do VRG ao final do contrato. Dólar na data da operação, R$ 1. Então, o dólar que está valendo R$ 1, equiparado ao real, né? E o dólar no final do mês, aí há uma alteração, né? uma valorização do dólar em 5 centavos. Então, R$ 1,05 é o valor de $1. E aí, com essas características, né, dessa operação, é que a gente vai trabalhar a sua contabilização. Então, muito importante esses dados, né? Nós temos aqui, 50 mil é o valor que o banco vai comprar o bem, certo? É o custo dele, tá bom? Aí nós temos aqui esse valor também muito importante, que é os R$ 1.500 da prestação. O prazo, serão 60 prestações, né? Essas 60 prestações ficarão num total de 90 mil. Então, esse é o valor pelo qual o banco vai executar a operação de arrendamento e haverá, durante o transcorrer das parcelas, o VRG, né, que é o valor residual garantido, de 1% do custo, certo? E mais a variação do dólar, tá? Então, o dólar é o indexador, tá certo? Desta correção, tá bom? Então, vamos lá. Essa outra informação também é importante, né? Do dólar na data da operação, que era R$ 1, e no final do mês, né, que executou, que celebrou o arrendamento, ele já passou a R$ 1,05. Então, vamos contabilizar a partir da aquisição do bem. Pessoal, perceba, a aquisição do bem aqui é o arrendador, tá? Ele adquire o bem para arrendar. Então, e nós estamos estudando a contabilização do banco, contabilidade das instituições financeiras, a contabilidade bancária. Então, como é que é feita a contabilidade no banco como figura o protagonista, né, vamos dizer assim, de um arrendamento mercantil. Então, ele compra o bem no dia 15 de fevereiro, e aí as contas que nós vamos fazer, lançamentos, a conta de débito, e aí você já vai se familiarizando com isso, né? Presta atenção, tá vendo aqui o 2 aqui, nós estudamos na unidade passada, né? Quem lembra qual é esse dígito representa que grupo? O grupo do ativo permanente, certo? Não é isso que vai acontecer. O banco comprou uma máquina injetora com todas as especificações do pretenso arrendatário, e aí esse bem ele passa a incorporar o patrimônio do banco. Ele é o proprietário do bem, tá bom? Então, vai para o código 2. Código 2, ativo permanente. E aí, você sabe que a codificação que a gente aprendeu, né, desses 8 dígitos, eles são para infinitas contas dentro de um mesmo grupo, tá bom? Então, a gente tem o grupo 2, o subgrupo 3, né? Aí o título, o subtítulo, o desdobramento, o título, o subtítulo, né? E o dígito verificador. Então, o que importa para você é entender aqui o que é o código 2. Por que é importante a gente aprender isso aí nos ajuda muito a fazer o lançamento? Porque a partir de você, aluno, saber que o 2 é ativo permanente, você entende que essa conta ela é de natureza devedora, correto? E o saldo dela aumenta pelo débito. Então, se o banco está adquirindo bem, esse valor do bem vai aumentar essa conta devedora. E por isso ela é lançada a débito. Valor que foi comprado bem, 50 mil. Debitou 50.
Agora vamos à conta de crédito. A conta de crédito, numa compra, né, é de onde está saindo o dinheiro. Correto? Vocês já aprenderam isso lá na contabilidade básica. E aí, a conta utilizada e nas nossas atividades, na própria avaliação, já vai as contas, né? Para você não ter que decorar a conta, as contas utilizadas, você só precisa saber onde é que ela vai se encaixar, se é débito ou crédito. E acostume-se, essa disciplina, para você passar nela, você precisa estar aí, ó, com todo o teu entendimento de débito e crédito no nível alto, tá bom? Você ainda tem dificuldade de debitar e creditar, você não vai conseguir realizar as atividades e a prova, tá? Porque ela é basicamente isso. Provar que o aluno entendeu, né? Primeiro entendeu a sistemática de contabilização e, segundo, os princípios básicos de lançamento de débito e crédito, tá bom? Vamos lá. Então, ó, como a gente já aprendeu, olha o código 1 aparecendo aqui. Ó. Por que código 1? Porque o código 1 é o código de ativo, circulante e realizável a longo prazo, não é isso? E aí, ó, nesse código aí estão quem? Estão conta caixa, bancos, reservas livres em espécie, né? As contas do Banco Central, dos depósitos que são enviados ao Banco Central, que é uma espécie de conta-cofre, né? Então, a conta utilizada aqui, ó, similar de conta do banco, são bancos privados com depósitos. Não existe essa conta lá no COSIF, tá? Isso não é invenção, não. Você entra no Google lá no COSIF, no elenco de contas, você vai encontrar essa conta aí. E aí, pessoal, ela é uma conta de natureza devedora. Professor, por que ela está no crédito? Porque ela está saindo dinheiro para pagar o bem, a máquina injetora, não é verdade? Então, se está saindo esse dinheiro, o que acontece? É conta devedora, está saindo dinheiro, está diminuindo o saldo dessa conta, correto? E conta devedora que aumenta pelo débito, ela vai diminuir, consequentemente, pelo crédito. Por isso, o lançamento a crédito. Certinho? Nos razonetes, que é a forma mais didática de lançamento, você está vendo que não tem nenhum valor ainda aqui, ó, nessas contas, nesses razões, tá? E aí fica fácil, pessoal. 2 e 1, tudo naturezas devedoras, né? E aí, no 2, se eu estou adquirindo bem e o bem vai entrar para essa conta, ele vai aumentar. Está zerado, vai aumentar, aumenta pelo débito. Do outro lado, eu tenho aqui, embora não tenha nada aqui, ó, subentende-se que existe, né, valor aqui, porque senão você não tiraria, né? Mas para a gente, para efeito só de explicar aqui o lançamento, entenda que é uma conta devedora, porém, como você está tirando dinheiro dela para pagar a máquina, o bem, então você está diminuindo o saldo desta conta. Se é devedora, ela diminui o saldo pelo crédito. E como você fez um lançamento a débito e o método das partidas dobradas exige que você faça um lançamento a crédito, está aí ele feito, cumprindo o método. Ok? Confere débito e crédito e passa para frente. Vamos para o próximo lançamento, do contrato de arrendamento mercantil. Ora, o banco não comprou aquele bem para ficar com ele, porque ele não precisa de uma máquina injetora, né? Ele não comprou para ficar exposto, porque ele não é uma empresa de venda, de comercial. Mas ele comprou já com um fim específico para determinado cliente, chamado de arrendatário, companhia ABC. Então, foi feito o contrato de arrendamento mercantil. Bora lá, então. Qual é as contas envolvidas? A conta de débito vai ser arrendamentos arrendamentos financeiros a receber recursos externos. Né? Então, aqui, ó, vai haver um arrendamento, né, com recurso externo, ou seja, alguém de fora vai, né, estar arrendando esse bem do banco
pelo valor de 90 mil. Lembram? O valor está lá no exemplo, né? Nas características da operação. E aí é uma conta devedora, está aí, ó, código 1, né? Está aí um realizável a longo prazo, especificamente para arrendamentos, certo? E a conta de crédito, pessoal, vai ser uma conta provisória, né, de rendas a apropriar de arrendamento financeiro a receber, certo? Então, eu tenho aí uma conta que ela é uma conta redutora, né? Porque ela está colocando esse valor nela, né? Aumentando esse valor nela, mas que ainda vai ser apropriado esse arrendamento. Esse lançamento, entenda, está aqui, ó, é do contrato. E aí obedece-se ao princípio de competência. E no princípio de competência, na hora que o contrato é feito, precisa-se fazer o registro contábil. Mas, como esse valor ainda não foi efetivado, né, aí você precisa usar uma conta redutora, tá? Chamada rendas apropriadas de arrendamentos financeiros, de 90 mil. Então, aí você debitou o arrendamento e creditou a conta a apropriar, ok? Porque esse registro representa a assinatura do contrato, que vai, né, se realizar. Nesse momento, é feito também o registro do VRG, certo? E aí, lembra como é que é o VRG? 1% do custo mais, né, a variação do dó. Então, vamos lá. Para débito desse valor residual, existe uma conta específica no artigo circulante realizável, está aí. Conta devedora sendo debitada, 1% de 50 mil a 50 reais. E a conta de crédito também tem uma conta, né, que são contas que elas andam juntas, tá? Elas vão estar andando juntas, em que ela é redutora, né, chamada de valores residuais a balancear. E aí ela recebe esse valor a crédito. Então, são duas contas, né, de um mesmo grupo do ativo, porém uma com natureza devedora, e aí você debita, e a outra com natureza credora, sendo uma conta redutora, né, 500 reais. Bom, aí acontece o recebimento da primeira contraprestação, no valor de 1.500, né? 1.500 reais. Então, eu tenho aí, ó, debito bancos privados com depósito. Por que a conta banco privado está sendo debitada? Opa, ela é devedora, ela é a conta da operação de fluxo de caixa, e aí está entrando dinheiro porque o arrendatário está pagando ao arrendador antecipadamente a primeira prestação. Beleza? Então, ele recebe, debitando o banco, e aí ele vai creditar a conta arrendamentos financeiros a receber dos recursos externos, R$ 1.500, que é a conta do direito, né, que a empresa tem a receber, certo? Então, vamos lembrar aí, ó, que essas contas já têm saldo, porque a gente fez o lançamento contábil delas. De banco, na verdade, não é saldo, é saída, né? Saiu em 50 mil, e aqui sim é o meu direito, ó. O meu saldo de direito a receber é 90 mil, como banco. E aí são 60 meses, a primeira já está sendo paga, e aí então ela vai sendo diminuída, né? O meu a receber. Então, beleza, entrou o débito de 1.500, entrou em banco e creditou 1.500 no direito a receber. Fazendo com que agora o que eu tenho a receber, eu não coloquei aqui, mas já pode entender, que eu vou ter a receber aqui, vai aparecer ao longo da contabilização de pagamentos, que a gente não vai fazer, que seria 88.500, correto? Ficaria com 88.500 a receber, do Banco XYZ. Do reconhecimento da receita. Do reconhecimento da receita. Bom,
mais uma vez, né, cumprir o princípio de competência. Então, você debita rendas apropriadas de arrendamentos financeiros, de 1.500, e credita, agora sim, em rendas de arrendamento financeiro de recursos externos, que é o que o banco está recebendo de receita, tá? A sua receita de arrendamento. E aí aparece aí, ó, o nosso código 7. Então, lembrado do código 7, enquanto o código 8 é das contas de natureza devedora, ou seja, despesa, o código 7 é de contas de natureza credora, que são as receitas. E toda receita é creditável. Beleza? Ó, observe que o nome, ó, rendas, aparece aqui e aparece aqui. Porém, você vê que o código aqui é 1. E se o código é 1, tem natureza devedora. Porém, ela é uma conta redutora, porque ela recebeu, lembra? Ela recebeu valores a crédito e está sendo diminuída a débito. Tá? Então, o que importa mesmo, pessoal, é o código aqui, né? E a função da conta no lançamento. Então, ó, perceba que nós vamos ter aí os 90 mil, que foi feito o crédito, tá vendo? Ela aumentou a crédito, ela é uma conta. Se ela tem um saldo credor, é porque ela é uma conta redutora. E ela tem um código 1, ela é uma conta redutora. Entendeu, né? Se ela tem código 1, naturalmente, normalmente, ela teria saldo devedor. Concorda comigo? Código 1, ativo, natureza devedora, saldo devedor. Porém, essa não. Então, a gente já entende que, embora não tenha aquele sinalzinho de menos que a gente costuma ter, né? Mas se eu, salvo engano, no COSIF, se você quiser depois até botar o comentário embaixo aí na videoaula, né? No YouTube aí, confirmando para mim que você foi lá no Google e acessou o COSIF e você viu que tem um sinalzinho de menos, você confirma para mim se tem mesmo, viu? E, embora, embora não tenha esse sinal de menos, ela é uma conta redutora pelo saldo credor dela, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, debitor, conta credora, diminui pelo débito. Está diminuindo, não é mais 90 para receber. E aí vai, então, reconhecer a receita para a DRE de R$ 1.500. Repetindo, toda receita é creditada. Certinho? Vamos lá. Aí, pessoal, chegou o final do mês, né? Foi feito dia 5/2, dia 28/2, já se faz o cálculo da depreciação mensal deste bem. Tá? E aí tem a informação sobre a depreciação. Né? A depreciação do bem tem uma redução de 30% de seu prazo de vida útil econômica. Tá? Então, quanto de vida útil era o bem? 120 meses, correto? 120 meses. Então, você já vai fazer essa redução, tá? Dos 120 meses, multiplica por 30%, então você vai reduzir 36 meses. Então, 120 aqui, ó, tá? Vamos lá de novo. Na característica lá da operação, né, a depreciação do bem tem uma redução de 30% do seu prazo de vida útil. E o prazo de vida útil dele era 120 meses. Então, para mim reduzir 30%, eu calculo 30% de 120, eu descubro que são 36 meses, eu subtraio dos 120 e agora eu tenho a vida útil do meu bem que vai ser depreciado em 84 meses. Então, vamos agora à primeira depreciação, primeiro mês depreciado. Então, como é o cálculo que eu faço? Você vai pegar 50 mil, né, vezes 1 dividido por 84. E aí você tem o valor da depreciação mensal de 595,24. Tá? Você vai pegar aí, só confirmar aqui esse valor. Pronto. Então, você vai pegar os 50 mil, que é o valor de custo, e vai
é, você tirou o valor residual, né? Então, o que é que vai ser, vai ser depreciado, né? Vai ser depreciado o valor de 50 mil, tá? Que é o valor de custo. Então, os 50 mil, você dividindo por 84 meses, você vai ter um valor de 595,24 mensal, tá bom? Então, essa é a depreciação mensal. Feito o cálculo, faz a contabilização, que aí você tem as contas de depreciação. Olha o código 8 aparecendo aqui. Contas de natureza devedora é despesa, e toda despesa é debitada. Debita o valor da depreciação em conta específica e credita depreciação acumulada. Olha, pessoal, aqui tem um sinalzinho de menos, então eu acredito que se confirma aí que haverá o sinalzinho de menos aí no POSIF, que eu acho que eu tirei, acho não. Eu tirei essa conta, né, no Ctrl+C, Ctrl+V do POSIF. Tá? Então, acredito que tem um sinal mesmo. Então, aí, ó, código 2. Opa, o que é o código 2? Ativo permanente. Seria natureza devedora, porém, como é uma conta redutora, a famosa depreciação acumulada, que está abaixo do valor do bem, então ela está aí no código 2, abaixo do código 2 do bem, né? E vai depreciando mês a mês. Então, lançou conta de natureza credora, seu saldo credor. Debitor, creditor. Ok? Bom, ao final de cada mês, os saldos de arrendamentos a receber e rendas a apropriar, bem como os respectivos saldos relativos ao VRG, devem ser ajustados em função da variação cambial. Tá? Então, é importante que seja feito a correção, né? O ajuste da variação cambial, porque está sendo indexado, tudo está sendo indexado no dólar, tá bom? Então, vamos lá, em 28/2. Bom, em 5/2 foi recebido a primeira prestação, que foi antecipada, né? De modo que o saldo a ser atualizado é de 88.500. Lembra que a gente fez até essa continha, né? Então, o valor atualizado é este aqui, ó, 88.500 e não 90.000. Por quê? Porque a prestação de 1.500, a primeira, que normalmente seria paga, né, depois de 30 dias da operação, ela foi paga antecipada. Então, quando deu os 30 dias, a gente está falando de fevereiro, 28, mas 30 dias comercial. Quando foi ao final do mês, né, o valor não era 90, já é 88.500. E aí, no final do mês, esse saldo precisa ser ajustado em função da variação cambial. Vamos lá. O que aconteceu, pessoal? O dólar, no final do mês, no começo do mês, quando foi feita a operação, era R$1, mas no final do mês, ele passou a R$1,05. Então, houve uma valorização do dólar, e esse valor precisa ser corrigido. Tá? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar os 88.500, multiplicar por R$1,05, que é o valor do dólar, e dividir por R$1. Tá? Ou seja, você está transformando ele em dólar e depois volta para o real. Né? E aí vocês aprenderam lá aprenderam não, né? Acho que ainda vão ter contabilidade avançada, né? Vocês vão ter uma disciplina de conversão de moedas estrangeiras. Mas é básico, pessoal. A conversão é só você entender que quando você converte do real para o dólar, você multiplica, e quando você quer do dólar para o real, você divide. Tá? Então, basicamente é isso. Você vai multiplicar para saber o valor em dólar, divide, né, pelo real, e aí você tem o valor corrigido, feita a variação cambial. Então, o valor agora é 92.925. Né? E aí, para fazer o lançamento, eu preciso dessa variação. Opa, para fazer a variação é só pegar o valor atual e subtrair do valor anterior. O valor atual corrigido é 92.925, menos o valor anterior, que era 88.500. Você tem uma correção de 4.425 para contabilizar
no saldo para pagar. Veja, pessoal, que uma variação, uma operação feita em dólar, vou abrir um parênteses aqui para falar, né? Uma operação indexada em dólar, muitas vezes vai ocorrer esse tipo de questão aqui, né? Você tem muito cuidado quando essas operações são feitas indexando determinados índices, né? Inclusive o dólar, que é um índice que sempre está se valorizando, né? Que tem suas oscilações, mas é sempre valorizando. E aí, você vê que a pessoa fez por 90 mil, pagou 1.500, só faltava 88.500, só que quando chegou no final do mês, o valor passou dos 90. Foi para 92.925. Né? Interessante. Vamos contabilizar, então, a variação cambial? Opa, tem as contas específicas. Ó. Você vai debitar no direito a receber do banco, que era 88.500. Lembra que era 90 mil, pagou 1.500, 88.500, você vai ter que aumentar os 4.425 na mesma conta do direito do banco. E credita rendas a apropriar, arrendamentos financeiros a receber. De novo, conta redutora, 4.425. Então, tá dessa forma as duas contas. Ó. Você vai lá e lança 4.425. No débito, passa a ter o direito de receber 94.425 e registra aí o apropriado de 4.425. Tá? Bom, feito isso, aí tem o cálculo da variação. Nós fizemos o cálculo da variação do direito, né? do valor a receber, e você tem que fazer também o cálculo da variação do valor residual garantido. Tá? Então, a variação do VRG também se dá pela cotação do dólar no final do mês de R$ 1,05. E aí, quanto que era o valor do VRG? R$ 500, né? Então, faz o mesmo cálculozinho aqui, ó, multiplica pela cotação, divide por 1, e aí você tem R$ 525, o valor já corrigido. Qual é o valor que eu preciso contabilizar? 25, né? Se era 500, 525 menos 500, eu vou contabilizar 25 para ajustar o VRG. Daí eu lanço também, né? Debito a mesma conta onde está os 500 valores residuais a realizar e contrapartida dos valores residuais a balancear, que é a redutora. Todos os saldos ficarão em 525. Ok? Aí vem o recebimento do valor residual antecipado pelo banco. Né? A legislação tributária admite que o pagamento do valor residual antecipado total ou parcialmente não deve contabilizar como receita da arrendadora nem como despesa da arrendatária. Aqui é um parágrafo só, um errozinho aí, que esse símbolozinho não era para aparecer aí, mas tudo bem. É um parágrafo só, dizendo que a legislação admite que o pagamento do VRG total parcial não deve contabilizar como receita da arrendadora e nem como despesa da arrendatária. Tá? Não vai para a receita no banco. COSIF determina que essa parcela seja acreditada como passivo circulante exigível a longo prazo até o momento que encerrar o contrato. Então, vamos lá ao nosso exemplo. Né? A ABC celebrou o contrato com XYZ, com pagamentos mensais no valor residual no montante de R$ 100, a serem pagos juntamente com as contraprestações. Então, da antecipação, você vai debitar bancos privados no valor de 100, o banco recebendo, e aí, numa conta de passivo, para ser, né, uma obrigação, que vai ficar lá para o final do contrato. Né? Então, vai estar esse valor aí a pagar de volta, né, para o arrendatário. Então, ó, o código 4 aqui, ó, conta de passivo, obrigação, natureza, credora, aumentando pelo crédito. Então, debita, credita. Ok, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta para a nossa aula 18, tá? O vídeo não ficar muito extenso, a gente volta daqui a pouquinho.